Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido você a se inscreva, deixe o seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo. Hoje eu quero estar tratando aqui sobre o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, especificamente sobre uma construção que ocorre dentro deste texto hebraico, que é a expressão At-Keruv. Essa expressão ela é formada aí, no caso, por um pronome, que é o pronome at, e mais um substantivo masculino, que é keruv. Essa expressão normalmente aí é traduzida como tu querubim. Mas a questão aqui que eu quero estar tratando especificamente, relacionada a este texto bíblico, é a seguinte. O pronome tu, aqui neste texto, ele se refere a um sujeito do gênero masculino ou feminino? Bem, é sobre essa questão que eu quero estar compartilhando com vocês alguns dados informativos. Dando continuidade, conforme vocês podem observar aí, a expressão a qual estamos tratando no interlinear hebraico-português, em especial aí esta palavrinha que está destacada, sendo apontado pela seta aí, que é o pronome at, né? Um pronome que tem sido, inclusive, visto de diversas formas pelas pessoas. Por alguns tem sido visto como uma preposição, por outros como a forma correta sendo um objeto direto, e especificamente, ainda pela maioria, como um pronome feminino na segunda pessoa do singular. Isso devido especificamente porque a sua forma, como ele se encontra no texto, indica que este pronome é do gênero feminino. Mas eu aqui quero apresentar um contraponto. Eu quero tratar aqui, nesta ocasião, que este pronome ele deve ser entendido como um pronome masculino, na segunda pessoa do singular. O motivo e a razão, os fundamentos, eu já logo mais estarei apresentando. Nesta imagem, conforme vocês podem observar, a diferença entre o pronome masculino e feminino. O masculino deve ser lido como atá e o feminino como at, que inclusive é a forma que está no texto hebraico de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Mas eu quero aqui já adiantar que dentro da probabilidade que eu vou apresentar, é que o pronome, mesmo estando na forma da segunda pessoa do feminino singular, no texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, ele deve ser lido como na forma da segunda pessoa do masculino singular. Ele deve ser entendido, este pronome, como sendo do gênero masculino e não do feminino. Para dar início na questão aí que eu levantei, apresentando aqui as fundamentações dentro da probabilidade de ser entendido este pronome como sendo do gênero masculino, eu estarei então, respectivamente, antes de antemão, trazendo aqui a descrição aí desta imagem que vocês estão observando aí, que é, no caso, um material aí que foi elaborado pelo Dr. Edson de Faria Francisco, sobre a Massoura parva, especificamente aí o que tem na descrição dessa imagem. E para as pessoas que não estão muito familiarizadas especificamente sobre esta questão de Massoura parva em relação ao texto hebraico, então eu resolvi de trazer aí a descrição desta imagem para, de forma resumida, trazer aí, no caso, esta explicação, para ficar mais claro o entendimento dentro daquilo que eu vou propor e apresentar na descrição da próxima imagem. Então aí diz assim, né, sobre a questão da Massoura parva, que é um tipo de anotação dos códices medievais
que estão escritos nas laterais do texto bíblico. E essas anotações, elas têm como finalidade indicar expressões irregulares, frequência de palavras, correções de leitura, isso que é muito interessante, correções de leitura e a combinação de palavras e além de muitas outras funções. É claro que eu fui aqui resumido na descrição desta imagem aí, na leitura que está contida nessa imagem, mas para que vocês possam entender. Então o objetivo da Massoura Parva, que era colocado nas laterais dos códices medievais, e inclusive também está na lateral da Bíblia Hebraica Stuttgartense, na BHS, ela tem então essa finalidade, conforme apresentei aí. E eu destaquei aí, coloquei sublinhado aí, essa parte que diz assim, ó, correções de leitura. Porque, de fato, uma das funções, no caso, que era indicado ali através dessas anotações. Bem, dito isto, temos aqui o texto da Bíblia Hebraica BHS, temos o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, o pronome at, sublinhado e colocado em destaque. Ao lado esquerdo dessa imagem, temos uma seta apontando para uma anotação da Massoura Parva. Essa anotação indica o seguinte, que o termo at aparece 3 vezes no texto hebraico neste formato. Porém, deve ser lido e entendido como sendo do gênero masculino. Eu já coloquei aí na descrição aí desta mesma imagem esta anotação da Massoura Parva de forma decodificada. Dando continuidade aqui, nós temos então os textos aí, daí no caso, onde ocorre o pronome at, na forma do feminino, mas que deve ser entendido e lido como sendo do gênero masculino. Entre os textos temos aí Deuteronômio capítulo 5, versículo 27, Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e Números capítulo 11, versículo 15. Então, com isso, nós já temos aqui uma indicação da forma como deve ser entendido este pronome. Deve ser entendido, compreendido e lido como sendo um pronome do gênero masculino nesses 3 textos bíblicos. E para ser aqui, no caso, objetivo, para mim faz todo sentido. Sabe por quê? Até pelo fato que o substantivo queruv, que é traduzido como querubim, ele é do gênero masculino. E assim, se o pronome também é do gênero masculino, ele também acaba sendo aqui uma coisa muito boa, porque ele acaba evitando de acarretar aqui numa silepse de gênero, ou seja, uma discordância de gênero entre esses ambos termos gramaticais aqui. Então, aqui nós temos já uma primeira indicação de como deve ser lido e entendido este pronome que ocorre neste texto. Após ter apresentado a primeira fundamentação, quero aqui estar apresentando agora uma segunda fundamentação, que é o ponto de vista da lexicografia. Por exemplo, nós temos aqui nesta imagem o léxico hebraico de Holadai, que diz o seguinte sobre estes textos que estamos tratando, Números 11, 15, Deuteronômio 5, 27 e Ezequiel 28, 14. Diz que at é um erro em lugar de atá, e que em alguns casos temos a abreviação aí ket, que significa ketiv, ou seja, a forma escrita, at, é corrigida por kere, ou seja, pela forma lida, para atá, tu, você, na forma do masculino. Então, segundo este léxico aí, a forma correta é que deve ser entendido nestes textos bíblicos aí como sendo este pronome aí na forma do masculino. Dando continuidade, o léxico BDB abordando sobre o pronome at, na segunda pessoa do feminino singular, tu,
diz o seguinte sobre esses três textos bíblicos aí que estão em jogo, especificamente Ezequiel 28:14. Diz que o pronome, este pronome at, nesses textos aí, deve ser usado como masculino. Então temos aí mais este léxico mostrando que, de fato, a forma que deve ser compreendido e deve ser lido este pronome é na forma do masculino. Gesenius, por sua vez, no seu léxico, comentando sobre o pronome at, diz que, às vezes, ele é associado a um masculino. E aí dá o exemplo aí, como referência, o texto de Ezequiel, capítulo 28 e o versículo 14. Quaitler e Baumgartner definem no seu léxico que o pronome na forma at, nos três textos onde ele está incluso, que inclusive Ezequiel 28:14 é um deles, deve ser lido como atá, conforme, no caso, indica esta nota aí da abreviação RD, onde está apontando a seta aí. Aí indica que deve ser lido, então, na forma este pronome como sendo do gênero masculino. Uma terceira fundamentação, respectivamente, sobre essa questão ainda, é o ponto de vista sintático e gramatical. Segundo a gramática hebraica de Muraoka, conforme a descrição desta imagem aí, na página 121, nos diz o seguinte sobre este pronome, at, que ocorre na forma abreviada. Na parte que eu coloquei sublinhado em destaque, nos diz assim: é atestado 3 vezes como masculino, em Números, Deuteronômio e também em Ezequiel, capítulo 28 e o versículo 14. Bem, mas depois de toda essa apresentação, muitos ainda podem se perguntar: mas por que então não foi escrito este pronome na forma do gênero masculino, como atá, em vez do feminino at? Bem, aqui existe uma quarta fundamentação que acaba envolvendo não somente, nesta ocasião, o pronome, mas também toda essa construção aí, at kiruf, especificamente devido que entre essas duas palavras hebraicas tem um traço ali, que é o makif. Esse traço aí na forma de uma linha horizontal, na forma de um hífen, quando vai se estudar, respectivamente, sobre a questão da sintaxe dos acentos, os gramáticos nessa área, que trabalham sobre a acentuação, eles dizem que existe pelo menos 3 ou 4 regras que envolvem a questão do uso do makif. Entre eles aqui eu posso mencionar como Josué Jacobson, Israel Yevin, entre outros que eu poderia aqui mencionar, que tratam respectivamente sobre essa questão. E entre essas regras aplicadas ao uso do makif, existe uma em especial que diz o seguinte, que quando o makif é utilizado após uma palavra que está acentuada com um sinal, um acento conjuntivo, esta palavra, geralmente, esta construção, ela sofre uma alteração vocálica. E esse seria o motivo especificamente aqui que ocorre no texto de Ezequiel, capítulo 28 e o versículo 14. Uma vez que este maquefe aí, quando ele ocorre no meio de duas palavras, ele acaba por transformar as duas numa única unidade de fala. E sendo assim, automaticamente, se a palavra que antecede está acentuada com um acento conjuntivo,
automaticamente esta palavra, então, ela vai sofrer ali uma alteração vocálica. Sendo assim, esta quarta fundamentação deixa claro o motivo também e a razão deste pronome ocorrer também desta forma. Eu quero aqui concluir e dizer então que este pronome aí, tanto do ponto de vista gramatical quanto do ponto de vista sintático e mesmo aí por toda a demonstração dada, inclusive pela regra aí de acentuação que é aplicada aí no uso do maquife dentro deste texto, deixa claro que, de fato, este pronome ele pode ser aí entendido, lido e compreendido como sendo do gênero masculino. Então, pessoal, dentro dessa probabilidade que eu propus aí apresentar, eu apresentei aí os 4 pontos de vista, no caso, ou melhor dizendo, as 4 colunas de fundamentação para respaldar aquilo que eu propus. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.